Karinganawa, Karingan, 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 no, Karingan, Karinganawa, Karingan, no. Quando a lua sentia pena de nós e iluminava as nossas noites, aí sim havia fogo e milho e mandioca e batatas doces assados nas cinzas do nosso lume. E nós, sentados em roda, em árvores falecidas ou em seus braços amputados, dizíamos histórias. E os mais velhos fechavam com maestria, com lições que nos ensinavam mais do que as tabuadas. Bem-vindos ao luar e tchacala tchacala. Bem, eu gostaria de me apresentar como faz o meu povo. Com Runguli Sanzava, Estocozelo, tudo isso, mas por causa do tempo, vou só dizer. Meu nome é Mulando Mazoio e hoje vou apresentar-vos algumas histórias sonhadas, vividas, ouvidas. Vamos começar com uma que dá nome ao projeto. Chama-se Coitado do Nguizane, que é uma história que eu ouvi do meu tio, um evento do seu passado, bastante cômico, por acaso. E pronto, vamos ouvir. Coitado do Nguizane. Logo que a lua permutou o sol, colocámos-nos prontos para executar o intento que foi programado à hora matinal. O contexto soturno dos anos de 1980, marcado pela fome e insurreição armada, foi responsável pelas mortes em milhares de pessoas e animais e pelo assalto para o qual nos preparávamos. Equipámos-nos com as calças botsotso que tinham os maiores bolsos. Caberiam, de certeza, mais mangas. Para quem não sabe, calças botsotso são de ganga ou de ganga ou de pano, com bolsos espaçosos, enormes. Cercámos o enorme quintal desmorado do senhor secretário do bairro. Lobrigamos, com dificuldade dada a escuridão, mas com entusiasmo e excitação, aquelas saborosas e bem parecidas mangas, que eram a razão da reputação terrífica do senhor secretário, conhecido pela violência com a qual tratava os que ousavam mexer nas suas frutas e nas suas filhas. Diz-se por aqui que o tio Tonito, que nunca vi, pai do Julinho, que é neto do senhor secretário, desapareceu logo que soube que a filha mais velha da figura mais temida do vale estava grávida dele, por medo, pânico. Nunca mais foi visto, apesar das bocas cantarem que tem viajado pelo país inteiro como camionista. A quietude informou-nos que o senhor secretário já se tinha posto à esteira para o descanso costumeiro. Engolimos as salivas de temor que se fixaram em nossas bocas, buscando coragem para a tarefa suicida. Invadimos, em silêncio, cuidando para não pisar em quaisquer folhas secas, o pequeno pomar do senhor secretário, e trepamos cuidadosamente aquela imponente mangueira, que figurava entre as maiores e mais produtivas de todo o quarteirão 18. A doçura das mangas transformou aquela árvore em referência por todo o Vale do Inflene. Saltávamos com domínio, de ramo em ramo, apertando as mangas com leveza para identificar as maduras. Comíamos algumas e outras iam aos enormes bolsos das nossas botsotsos, em jeito de excedente. Até hoje, não sabemos que diabo acordou o senhor secretário, que saiu de Capulana, empunhando uma enorme vara e perguntando com fúria ameaçadora quem eram os visitantes clandestinos da sua mangueira. Trememos como mesas em terremoto. O João, que era parente mais próximo das árvores que eu, ignorou o caule, que era a única forma segura de descer, onde se tinha instalado o senhor secretário, saltou rapidamente entre os ramos, exibindo a sua macaquice, desceu e correu com toda a velocidade que pôde. O senhor secretário nem se deu ao trabalho da perseguição. Reconheceu o fugitivo e disse aos gritos: Vite, tu és lá dos Coças,
Amanhã vou à tua casa e arreio-te como deve ser. E então ficamos só eu, o Charles e um Guizane. O senhor secretário conseguiu ver o Charles. Um Guizane e eu aquietámos-nos em nossos ramos. Ao exemplo do João, decidi arriscar. Saltei entre os galhos, atirei-me ao chão, rebolei por 3 rodadas e corri o mais rapidamente. Enquanto corria, com dores por todo o corpo, ouvi o senhor secretário gritar novamente. Vi-te, rapazito, tu és lá dos murrates. Amanhã vou à tua casa e dar-te-ei uma coisa que nunca mais te esquecerás. Começou-me um arrepio que subiu dos calcanhares à cabeça. Eu sabia que se ele fosse à minha casa, eu seria duplamente espancado. Primeiro por ele, depois pela minha mãe, que apesar da viuvez precoce, ainda mais sentida pelo peso dos 10 filhos que o defunto deixou, fez sempre de tudo para que não nos faltasse o que era vital. Na manhã seguinte encontramos-nos na Pedra, lugar onde jogávamos berlindes, ansiosos pelo desfecho do que tinha ocorrido na noite anterior, uma vez que eu e o João tínhamos escapado. Um Guizane tinha uma enorme duma na cabeça e algumas marcas de violência deixadas pela vara do senhor secretário por todo o corpo. Estranhamente, o Charles estava bem. Melhor do que eu e o João, que tínhamos marcas ocasionadas pelas nossas fugas. O Charles não apresentava qualquer sinal de violência. Afinal, eis o que aconteceu. O senhor secretário identificou o Charles. Este desceu da árvore, apresentou-se e pediu desculpas pelo comportamento. O senhor secretário perguntou se havia mais alguém no cimo da árvore e ele respondeu afirmativamente. De seguida, ordenou-lhe que trepasse novamente a árvore e fosse buscar um amigo escondido, o que Charles fez sem qualquer dificuldade. O senhor secretário perdoou Charles e deu uma grande coça a um Guizane, que ficou conhecido por todo o bairro como ladrão de frutas do quarteirão. Coitado. Quando as marcas do fracasso da última investida noturna tornaram-se distantes, eu, o Charles e o João preparamos outra. Um Guizane, que estava traumatizado pela vara do senhor secretário e pelo chamboco do seu pai, que era a polícia, nunca mais quis saber de roubar frutas. Quando anoiteceu, invadimos a casa do velho Mujoi e trepamos as suas laranjeiras. Entre o brilho da lua e o silêncio da noite, ouviu-se o estampido envelhecido de Mujoi, que se fixou à porta da sua residência. Guizane, saia da minha casa, Guizane. Que mal te fizemos nós, seu ladrão de frutas? Coitado do Guizane, é essa história. Agora vamos passar para uma outra que, por acaso, faz-me lembrar de algumas coisas que têm se debatido muito em sociedades africanas, especialmente aqui. Que curandeirismo, feitiçaria, tudo que ronda à volta das superstições. Há quem não acredita, há quem acredita, há quem não tem opinião a respeito. Contudo, há algumas histórias que nós já ouvimos. Acredito que todo mundo já ouviu alguma história relacionada a isso. Todo mundo conhece alguém que já presenciou, que já viveu, pelo menos diz, né? Que já viveu uma coisa dessas. Então, por falar nisso, lembrei-me de um episódio que aconteceu há alguns meses. Eu e os meus pais fomos a Machamba e lá tem um cajueiro que a minha mãe ama, é o cajueiro dela. Então, um fato que deixou ela furiosa é que as pessoas que vivem naquela zona, ao redor do município de Boane, costumam tirar a castanha de caju e deixar o caju. Sendo que o hábito de onde a minha mãe vem, que é em Inhambane, meu pai também vem de Gaza, é diferente. A castanha de caju, na verdade, é mais importante ou tem mais relevância econômica e social do que o próprio caju. Então, ela ficou furiosa, porque lhe levaram e contou-me, acabou dizendo que no sul do país, se você tiver fome, pode comer o caju de qualquer cajueiro. Pode comer o caju de qualquer cajueiro. Basta que deixe a castanha de caju na sombra desse cajueiro. A castanha de caju pertence ao dono da árvore. Então, eu perguntei o que acontecia, o que acontece para quem não cumpre essas coisas. O meu pai disse-me, eu não sei,
Mas ninguém quer ser um Tomás, Macaulay Cuchivona. Um Tomás é referência bíblica ao discípulo que não esteve na aparição de Jesus. E quando lhe contaram sobre essa aparição, ele disse que queria ver, pegar onde furaram com os pregos, onde ele foi pregado, para acreditar que ele tinha ressuscitado. Então, e isso me fez lembrar, me fez pensar numa coisa que temos visto ao longo da Estrada Nacional número 1, para quem viaja para fora de Maputo. É que nós vamos ver ao longo da estrada castanha de caju pendurada durante toda a N1. É normal descer e não encontrar a pessoa que vende a castanha. Mas ninguém se atreve a levar aquela castanha. Por quê? Porque ninguém quer ser um Tomás, uma Macaulay Cuchivona. Ok, vamos agora à história. Esta é o homem que não come frango. É uma história que eu ouvi do meu primo. Para não fazer o que se chama spoiler, vamos ouvir direto. Ok. Aquela sexta-feira tinha corrido tão depressa que, ainda preocupado com o almoço, já era noite. E noite, diga-se, bonita, quente e estrelada. Ao chegar a casa, ouvi vozes eufóricas, ainda do lado de fora do portão, depois de ter descido do autocarro com cãibras e jurado nunca mais meter-me naquelas transportadoras, mesmo sabendo que no dia seguinte a necessidade de regresso far-me-ia esquecer promessas descabidas. Entrei. O ambiente era de festa no quintal. Havia a visita de 2 casais, afilhados dos meus pais, e mais 2 irmãos de um dos cônjuges. Comida e bebida à fartura. Colmans com bastante cerveja para os senhores e cidra para as senhoras. Petisco, carne de cabrito e amêijoas fervidas ao sal e piripiri. Sentei-me com os festejadores. Entreguei-me às comidas. Fartei-me. Ouvi com demasiado interesse as conversas à volta de superstições, feitiçaria e curandeirismo. De entre tantas histórias, algumas bastante fantasiosas e outras aparentemente reais, uma me interessou, a do primo Nando. Já não era novidade lá em casa que ele não comia carne de galinha. Nunca. Não podia nem chegar perto. Nem sequer lhe podíamos violar o olfato com os aromas da ave. A mulher, para receber beijos do marido, também abdicou da carne, que era expressamente proibida na sua casa. Os filhos, alguns já adultos, não conhecem o sabor daquela carne, pelo menos não lá em casa. Até aquela sexta-feira, nós não sabíamos a razão. Eu até cogitava qualquer alergia. A verdadeira história, nenhum de nós imaginou. Foi exatamente no dia 14 de fevereiro de 1988. O primo tinha cerca de 14 anos, que ele comeu pela última vez carne de galinha. Passam já mais de 30 anos. Nando recebeu visita de seus primos que viviam em Maputo na sua casa, na vila de Morumbene, província de Inhambane. Naquele dia, com o aproximar do final das férias, decidiram todos empreender uma marcha logo pela manhã para visitar a tia, a alguns quilômetros depois da vila. À hora do almoço, a tia mandou-lhes: Nando, vão lá na capoeira, escolhem a galinha que vocês quererem, matam e cozinham. Os rapazes escolheram, claro, a mais rechonchuda e fizeram como ordenado. Quando a comida estava pronta, puseram-se bem sentados, esfomeados, na esteira que a velha estendera no quintal. Ela liderava o processo. Cada um entregava o seu prato e ela servia proporcionalmente. Não podia deixar-lhes servirem-se, senão só comiam 2. Logo que primo Nando comeu um pedaço da carne, surtou, como se estivesse engasgado e as vias de entrada e saída de ar estivessem bloqueadas. Rebolava com as mãos grafadas ao pescoço, em estranho exorcismo. Não fosse a tia a conseguir-lhe sossegar, dando-lhe de beber água, Nando não me estaria a contar essa história. Naquele dia, o primo contraíra uma doença que ninguém sabia qual era. Ficou o ano todo de cama, perdeu a escola e boa parte da adolescência. Seu pai rodou tanto com ele em busca de ajuda que ficaram conhecidos em todos os hospitais da região. Foi mesmo no cúmulo do desespero que o pai, cristão fervoroso e com aversão ao que chamava obscurantismo, procurou um curandeiro e lhe contou a sua aflição, ao que ele respondeu: Vão para casa, descansem e vêm amanhã de madrugada com o menino. Estarem aqui antes das 4 horas.
Se o pai tinha ido para lá desesperado, voltou ainda pior. Pela primeira vez vi meu pai a chorar. Então acreditei que não havia solução para mim. Ia morrer infalivelmente. Confessou o primo Nando, com 2 gotinhas de lágrimas no canto dos olhos. Se não fosse a tia Argentina, que lhes convenceu a madrugar para a casa do curandeiro, eles nem iam. Tinham perdido as esperanças. Geralmente, quando um curandeiro manda um paciente voltar no dia seguinte de madrugada, já não há vida. Significa que o caso é deveras difícil. No dia seguinte, mesmo antes das 4 horas, ele estava na casa do curandeiro. Este fez o pequeno gesto de fala com os espíritos, jogou os dados e assiriu em língua local. O problema deste menino aqui é algo que ele comeu. É mais grave ainda, porque esta coisa não lhe foi dada em sonhos. Ele estava bem acordado. Pegou com suas próprias mãos, mastigou com seus próprios dentes e engoliu. Eu não posso resolver este problema. Vocês têm que procurar alguém que saiba tirar disso. Mas atenção, não podem ser esses que mordem o braço, cospem no chão e dizem que já tiraram. Tem que ser alguém que saiba mesmo como fazer isso. Eu vos recomendo o curandeiro Chova. O primo Nando continuou a contar-me a sua história, até lembrar-se corretamente que eu podia não ter entendido o que era aquela doença. Então explicou. Disso em Matsua e Disiwa em Xangana, que significa ser dado de comer, é uma doença sem sintomas e causas claros. Ocorre depois que a pessoa come, na maioria das vezes em sonhos, qualquer coisa dada por alguém. É enviada por uma pessoa que lhe quer muito mal, a que lhe dá de comer, que lhe quer morto, na verdade, de forma obscura e feiticeira. No dia seguinte, eles foram, logo cedo, à casa do curandeiro Chova. Ele não estava lá quando eles chegaram. Tinha ido a Machamba. Dada a urgência, foi enviada uma criança para chamar-lhe. Alguns minutos depois viram-lhe, distante, a caminhar de volta à sua casa, vagaroso, descamisado, com uma barriga enorme a suar de calor. Aguardaram, ansiosos. Chova chegou e, sem cumprimentar os visitantes, foi direto ao interior da sua casa. Saiu depressa e inclinou-se numa pequena bacia ao lado do poço de água e lavou a cara. De seguida, dirigiu-se ao pequeno conjunto de coqueiros, arrancou um raminho, retirou o fio que fica bem no meio e levou-o ao interior da palhota. Depois, ainda em silêncio, levou alguns potes e um punhado de cinza. Dessa vez saiu e saudou os visitantes que estavam ainda de pé à sua espera. Bom dia, família. Eu estava mesmo na Machamba, me perdoe pela demora. Nem teria vindo se não me tivessem dito que há bastante urgência da vossa parte. Digam-me qual é o problema. Então o pai do primo Nando contou-lhe tudo, desesperado. Disse-lhe que um curandeiro lhe havia recomendado, que o Nando estava naquele estado há muitos meses, que tinha perdido a escola, disse tudo. Então o curandeiro soltou uma gargalhada que assustou a todos, potente, ridicularizadora do problema e das pessoas que lhe o apresentavam. Quando abrandou a risada, convidou o primo Nando e o pai para entrarem na palhota. Já no interior, passou a linha retirada do raminho do coqueiro num líquido que estava num pote e colocou um pouquinho de cinza. De seguida, deu as seguintes recomendações. Abre a boca. Quando eu colocar esse fio, feche-a bem, mas bem mesmo. Não deixe passar nem um pouco de ar. Os procedimentos foram seguidos à risca. Chova perguntou-lhe se havia fechado bem a boca e, enquanto o primo tentava acenar positivamente, assaltou-lhe uma ânsia de vômito e vomitou. O procedimento foi feito de forma igual 3 vezes. No final, Chova encontrou um espelho atrás de si, passou-o por todo o corpo do primo Nando para verificar se havia sobrado alguma coisa. Por sorte, ele já estava limpo. Depois perguntou se o pai do primo Nando conhecia umas tantas raízes. Mandou-lhe arranjar, ferver e dar à criança 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, durante algumas semanas. Sabe, primo, é graças ao curandeiro Chova que hoje eu estou aqui. Reconheceu o primo Nando. Quando lhe perguntei sobre o que tinha vomitado, asseriu logo. Era peixe. Nem parecia ter sido mastigado.
Ele sabia bem quem lhe o tinha dado, mas não revelou. Fiquei ainda mais intrigado. Se a doença tinha sido causada por peixe, por que ele não comia frango, mas continuava a comer peixe? A resposta era simples. A pessoa que lhe deu o peixe fez com que o frango despertasse a doença para que parecesse que a tia, coitada, fosse culpada. Então ele tem medo que o frango desperte novamente a doença. Por isso nunca mais o comeu. E então essa é a história do primo Nando. A volta de superstições, curandeirismo e pronto. A próxima história também tem um pouquinho de relação com isso, que na verdade nós não acreditamos, alguns acreditam, outros não, mas pronto, a coisa está presente. Chama-se Assaltar um Mungano. É uma história que foi especialmente sonhada. Eu não sei se era sonho ou uma espécie de transe, alguma coisa assim. Mas eu vi a coisa acontecer e decidi escrever. Assaltar um Mungano. Encontramos sossegado desacordado, escorrendo sangue pelo nariz e beijando, boquiaberto, o chão sujo da rua 7 do bairro, naquela manhã de domingo cujo sol encandeava e aquecia a terra como se tratasse do pico da tarde. Jovens, crianças e adultos caminhavam agrupados, envolvidos em fatos e uniformes que pareciam ter sido desenhados para russos, com suores que secavam e se renovavam, visando povoar as variadas igrejas espalhadas pelo distrito, ansiando as transcendências do primeiro dia, comumente reservado para tal. Outro grupo, mais integrado por rapazes, moças e senhores, com roupas mais frescas, empunhando cada um uma lata ou garrafa do líquido alcoólico que foi responsável pela euforia de toda a noite, abandonava os bares das redondezas, cantando incógnitas e ocupando ruas largas para marchas que deviam ser retas. Formou-se rapidamente uma roda em volta de Sossegado. Era chamado assim pela sua conduta, comparado aos jovens do bairro. Sossegado era calmo, sempre cheio de respeito por todos. Não era visto nos bares sacrificando noites, nem em quaisquer agitações. Ouve-se pelo bairro que sua antiga esposa foi responsável pela mudança de comportamento do jovem. Jaime Manguire, verdadeiro nome de Sossegado, não era sossegado. Bebia exageradamente e batia, ao regresso das noitadas de álcool, possuído pelos espíritos violentos que costumam habitar as garrafas de cerveja, a mulher e os 2 filhos de 6 e 9 anos, respectivamente. No dia em que viu pela última vez a mulher e os filhos, lembrou-se dos conselhos que o tio Fumo lhe dera enquanto entornavam, ao gargalo, litros de cerveja. Devia ter cuidado com as mulheres, especialmente com a sua. Elas são como gatos, bonitos, calmos e aparentemente indefesos e preguiçosos, mas capazes de matar até seus donos quando desesperados. Totalmente alheio aos conselhos do tio Fumo, Sossegado chegou naquele dia, como fazia habitualmente, distribuindo pancadas entre a mulher e os filhos. A mulher, no cúmulo do cansaço e do desespero, enfrentou seu marido com tudo o que podia, entre loiça, vassouras e pedras quando se expandiram até o quintal, chamando olhos dos vizinhos e peregrinos, separados apenas por uma curta e verde vedação de espinhosa. Milagrosamente vencido, Sossegado tombou no chão e a mulher cuspiu, ofegante. Xissa, é um homem você? Você acha que é um homem? Você não é nada. Hoje vais me conhecer, Jaime. Estou cansada de ti, utanitiva. Grita, ajustando com toda a força a capulana que vestia e chutando simultaneamente o derrotado. Achas que são teus filhos estes? Sabe como se fode você para fazer filhos bonitos assim? Alface, Wene. Não levanta esse teu dedo mindinho, seu impotente. Suca, sanama bitch. Vomitou todo o seu escasso glossário inglês, enquanto era arrastada para longe do marido por forças conjuntas de alguns vizinhos. A partir daquele dia, Sossegado tornou-se outro, quase mudo. Assim surgiu seu atual nome. A mulher e as crianças não foram vistas até então, mas diz-se, nas fofocas, que a mulher levou as crianças para o verdadeiro pai.
Enquanto algumas pessoas tentavam acordar-lhe, as dúvidas começaram a cogitar boatos em relação às razões que estenderam sossegado naquele chão, desmaiado. Uma das histórias interessou-me. Conta um dos jovens embriagados, autoafirmado testemunho ocular, que Sossegado e seus 2 amigos tentaram, durante a madrugada, assaltar Mungano, um jovem vendedor cuja nacionalidade se especula entre o Zimbábue, Ruanda, Nigéria, entre outras. Outra das especulações era de que Mungano era, na verdade, falecido na sua terra natal e se refizera em carne e osso nestas terras. Todo o bairro sabia que Mungano, ao fim de todas as jornadas de trabalho na sua mercearia de contentor, recolhia consigo todo o dinheiro das vendas para casa, uma vez que não utilizava bancos e não tinha quaisquer documentos, como se dizia. Mesmo sabendo disso, ninguém ousara, por todos os 5 anos em que trabalhara naquele bairro, assaltar Mungano. As pessoas temiam a origem de tamanha confiança para carregar tanto dinheiro em mãos e o boato da sua morte em qualquer dos países de onde viera. Relata o jovem, interrompendo o discurso para dar longos goles de nada, uma vez que chegou ao local do sucedido já com a garrafa vazia, que Sossegado e seus 2 parceiros cercaram Mungano em tentativa de assalto, empunhando katanas. Quando Sossegado, aparentemente líder da quadrilha, aproximou-se de Mungano para retirar-lhe o dinheiro, este lhe rebentara uma bofetada cuja velocidade correspondia a cerca de 25 kg de força. Sossegado só não viu estrelas porque ficou totalmente apagado. Perdeu todos os sentidos. Se existissem mais, teria-os perdido também. Até a respiração se assustou e fugiu com a noite. O coração deu uma pausa involuntária com o estampido e a violência da pancada. As células assemelharam-se às tartarugas e esconderam-se em seus cascos. Exagera o nosso suposto avô, que se via à volta de uma fogueira. Os 2 supostos parceiros de Sossegado, que eram desconhecidos do nosso testemunho ocular embriagado, fugiram, assaltados pelo medo, cientes de que aquela bofetada era normal, que nem o maior pugilista do mundo seria capaz de dar, abandonando Sossegado à sorte. Mungano continuou a sua marcha, alheio ao que tinha acontecido. Bem, eram essas histórias que eu tinha preparado para hoje. E, para finalizar, espero que tenham gostado. O meu coração está cheio, às cheias agora, cheias de gratidão. Em primeiro, à Fundação Fernando Leite Couto e a todas as pessoas que me ajudaram, ao Ramadan, ao Gerson, ao Lírico, a Francisca, que fez as roupas. Muito obrigado. Sabemos que estamos a viver momentos difíceis agora, mas é infalível que tudo isto vai passar. Lembro-me de uma frase que o meu tio, o irmão mais velho do meu pai, disse-me há dias. Ambongolo, siku ni siku yakava, mas lembe ni lembe e ninhimba. O que isso quer dizer? O burro chuta todos os dias, mas está todos os anos a emprenhar. Em outras palavras, quando os burros tentam acoplar, neste caso tentam cruzar, a fêmea sempre chuta o macho, mas infalivelmente todo ano está prenha, o que significa que vamos todos passar por isso, vai tudo correr bem e pronto, muito obrigado, agradeço a todos, muito obrigado à Fundação.